Muito bem, senhores. Eis que quebramos a média móvel de 200 dias, né? Mas e aí? Isso quer dizer que o mercado vai continuar subindo? Será que o mercado recua? Vamos dar uma olhada juntos e vamos descobrir. Fala, meu amigo trader, essa é a Profit Stream, meu nome é Davi. Para você que está chegando agora, aqui a gente fala sobre mercado e investimento sempre sob a ótica da análise técnica. Então vou pedir para você deixar aquele like incentivador, se inscrever no meu canal para eu continuar trazendo conteúdo de qualidade. Sem mais delongas, vamos dar uma olhada no mercado e vamos falar de gráfico. Vem comigo. Bom, vamos começar falando da SP500. Eu trouxe para a gente o gráfico semanal da SP500. Eu estou usando aqui só um indicador porque eu quero trazer para a gente aqui um ponto que eu acho relevante, que é o distanciamento da nossa média móvel exponencial de 5 semanas. A gente vê que essa média móvel exponencial ela é tocada constantemente e toda vez que a gente tem um desvio muito grande dessa média móvel de 5 semanas, a gente, em poucas semanas, a gente volta a se conectar. Então, toda vez que a gente desconecta, né, que a gente tem as barras que representam cada uma delas uma semana, a gente vê que quase toda semana a gente está tocando, né, a nossa média móvel. E a gente vê que quando ela se distancia muito, a gente inevitavelmente acaba tocando ela de volta. Então, eu não estou dizendo que esse rally acabou, eu estou dizendo que existe muito provavelmente a possibilidade da gente voltar a conectar com a média móvel exponencial de 5 semanas, que vai ser a nossa linhazinha rosa aqui. Né? Então, a gente tem uma subida agora, muito provavelmente essa média móvel vai continuar subindo, e em algum momento as barras vão se conectar novamente com a média móvel de 5 semanas. Nossa média móvel exponencial de 5 semanas. Então, eu queria chamar a atenção primeiramente para esse fato. Vamos continuar olhando o gráfico, analisar ele de outras perspectivas. Vem comigo. E da perspectiva diária, a gente tem um cenário positivo na SP500. A gente vê que a gente começa a chegar muito próximo e se manter muito próximo da banda de Bollinger superior. Isso significa uma sobreextensão de movimento. Quer dizer que isso vai cair agora? Não, não quer dizer que isso vai cair agora. Quer dizer que quanto mais a gente sobe nessa toada quase que desenfreada, mais cresce a possibilidade da gente corrigir alguma coisa e se reconectar com a média móvel de 9 dias, que vai ser essa linha vermelha aqui. Se você tem mais interesse em saber sobre as médias móveis que eu uso, tem vídeo no canal sobre isso, só você clicar e você vai poder entender melhor qual a técnica que eu uso para poder me situar dentro do mercado. Algo que eu quero deixar claro é que a gente teve de fato a quebra da nossa média móvel de 200 dias, sinalizando, talvez, quem sabe, o começo de um rally de alta. Isso não está claro ainda, mas é algo que é interessante a gente acompanhar para saber em qual direção o mercado vai. Se a gente de fato deixou o mercado de baixa para trás ou se isso é o que a gente chama de bull trap, né? Uma armadilha de alta, uma armadilha de subida de mercado, onde vários investidores, principalmente do setor varejista, investem comprados e acabam se enganando quando o mercado vira de direção de novo e volta a cair. Mas isso não vai ficar claro agora, isso vai ficar claro no futuro. Vamos continuar observando outros gráficos para a gente entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. Bom, e no gráfico do ouro a gente tem ele agindo inversamente proporcional ao que a SP500 está mostrando, dando a entender para a gente que nesse momento o ativo de segurança, que é o ouro, está agindo com relação negativa com a SP500, com o mercado de ações. A gente vê que ele está, ao passo que a SP500 está tocando a banda superior de Bollinger, a gente tem o ouro tocando a banda inferior de Bollinger. Então, o ativo de segurança perde valor, os ativos de risco ganham em valor. A gente tem isso acontecendo. Ainda assim, a gente tem o ouro num nível extremamente elevado, historicamente falando. A média móvel de 200 dias continua apontando para cima. Isso muito provavelmente significa que o mercado de médio e longo prazo vai continuar acontecendo. Talvez aí
uma boa entrada para o ouro. Algo que é importante eu pontuar é o fato das médias móveis do MACD ainda estarem apontando para baixo. Para você que faz trade intradiário, swing e qualquer tipo de posicionamento de mercado que não leve em consideração o fator tempo a médio e longo prazo, ou seja, você que paga swap, para você seria mais conveniente esperar que as médias móveis comecem a apontar para cima no MACD ou até que elas se cruzem primeiro, porque elas se cruzando, geralmente a gente vê que em seguida o mercado tende a subir. Então, talvez fosse mais conveniente nesse momento parar e esperar um pouco a retração do ouro e ver se realmente é isso. E quando as médias móveis começarem a subir de novo, então de fato é uma boa entrada de mercado. Bom, vamos continuar olhando o gráfico. Faz tempo que eu não falo de pares de moedas aqui, então vamos dar uma olhada no euro-dólar juntos, que tem algum tempo que a gente não olha. Então vamos dar uma analisada juntos. A gente tem basicamente a mesma coisa que está acontecendo com o ouro, muito próximo da nossa banda Bollinger inferior, abaixo da nossa média móvel de 9 dias. Isso significa que momentaneamente estamos falando de um ativo que cai, mas isso é muito provável somente no período curto. E eu digo isso porque a gente começa a ter uma média móvel de 200 dias que vai ditar a tendência de mercado a médio e longo prazo começando a subir. Então, a médio e longo prazo, a impressão que eu tenho é que o plano do Trump, que é desvalorizar o dólar, provavelmente vai funcionar. E a gente tem essa confirmação vindo da análise técnica, que é o que importa para a gente nesse canal. Então, a médio e longo prazo, o que a gente deve continuar assistindo é uma movimentação mais ou menos assim em relação ao euro contra o dólar. Então, algo aí para você que mexe menos com swing, para você prestar atenção, talvez seja relevante no futuro, e para você que faz swing também, é importante entender que enquanto a gente tiver baixas mais altas e altas mais altas, que é o que tem acontecido, né? Uma alta, depois outra alta mais alta, a gente tem uma baixa e depois uma baixa mais alta. Enquanto isso estiver acontecendo, é sempre uma boa ideia você ir para o lado da subida, né? O bullish. Bom, vamos continuar olhando o gráfico. E aqui fica muito claro por que eu falo que o plano do Trump é desvalorizar o dólar. A gente tem, desde que ele assumiu, foi mais ou menos nessa área aqui, a gente consegue ver, foi no final de janeiro, que foi quando ele assumiu a Casa Branca, o dólar vem consistentemente perdendo valor. Isso muito provavelmente vai continuar do ponto de vista técnico por causa da curvatura da nossa média móvel de 200 dias, que começa a embicar de fato para baixo. Depois de 5 meses perdendo valor, na verdade essa curvatura ela começa a se acentuar nessa área aqui, e essa área aqui a gente está falando do final de março. Então no final de março já dava para ver que de fato a média móvel de 200 dias ia começar de fato a embicar para baixo. Isso significa que a longo prazo o dólar provavelmente segue perdendo valor. A gente tem isso primeiramente confirmado pelo gráfico anterior, quando a gente falou do euro contra o dólar. Em seguida, a gente consegue observar isso aqui, onde temos altas mais baixas consistentemente e baixas mais baixas consistentemente, fazendo o que a gente chama de tendência de baixa. Então, muito provavelmente, nos próximos dias e meses, o dólar segue perdendo valor. Isso significa que todo ativo que é tradeado contra o dólar, muito provavelmente, se for analisado puramente pela lógica de paridade e pela correlação negativa, esse ativo vai subir em valor. A gente está falando aqui do ouro, a gente está falando aqui de ações, a gente está falando aqui de moedas exóticas, como o real, por exemplo. Todos esses ativos, muito provavelmente, vão apreciar em valor frente ao dólar
nos próximos dias, nos próximos meses. Então é isso, meu amigo trader. Hoje eu fiz um episódio que eu achei que fosse importante, puramente técnico. Hoje eu não falei de análise fundamentalista, eu preferi focar de fato na análise técnica, porque eu acredito que ela vai ser fundamental nos próximos dias. Eu acredito que um respiro de mercado está acontecendo, o mercado vem caindo há alguns dias e ele subiu por causa do otimismo em relação à pausa na guerra fiscal, né, na guerra tarifária entre os Estados Unidos e o resto do mundo, mas especificamente a China. Então, acho que nesse momento é o momento de se posicionar, entender que o mercado sempre se move entre contrações e expansões. Nesse momento, houve uma expansão para o lado do risco. Acredito que nesse momento o mercado contrai de novo e esse vai ser um momento de fato, olhar para entender qual vai ser a próxima movimentação de mercado. Eu sempre recomendo que você espere o mercado se mover para depois você tomar uma decisão, que você não tente adivinhar para qual lado o mercado vai andar, mas leve em consideração que o dólar está perdendo valor e que muito provavelmente o dólar vai seguir perdendo valor nos próximos dias, nos próximos meses. Isso vai ser mais fácil para você poder se posicionar de maneira que isso seja benéfico para a tua estratégia de trading. Eu quero saber de você, eu quero saber se você concorda comigo, se você acha que o dólar vai continuar perdendo valor ou se não, que o dólar vai começar a ganhar valor e por quê. Fala para mim nos comentários. Eu e meu camarada Nixon queremos saber. Vou pedir novamente para você deixar aquele like incentivador, se inscreve no canal. Eu vou sempre trazer conteúdo de qualidade para você. Espero você no próximo vídeo. Um grande abraço. Até a próxima.